Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo venham com todos. Amém. Meus irmãos, estamos nessa série de mensagens Família Base da Igreja. Nós já vimos vários temas acerca da família. E hoje nós teremos um que é muito importante, que é o papel dos avós dentro do lar. E essa mensagem não é só para você que já é avô. É para você que é avô, que é avó, mas para você que é pai, que é mãe, e para você que ainda é jovem, que convive com os seus avós, e que, se Deus assim permitir, um dia você também será um avô ou uma avó. Amém? Abra sua Bíblia, está no Salmo de número 71. Salmo de número 71. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós iremos ler primeiro o versículo de número 18. Salmo 71, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado tua força a essa geração e teu poder às gerações do futuro. Abra sua cabeça. Senhor, mais uma vez estamos, Pai, diante da tua palavra e clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito. Nos guie, Pai, nos direcione em meio a esse texto, para que nós consigamos compreender as verdades contidas aqui e que isso possa ressignificar a nossa vida, Deus, para que nós possamos ser avós e avós, Pai, que abençoam o nosso lar. Nós possamos, Deus, se nós não somos, nós possamos olhar para os nossos avós e avós e entender e compreender o que é a tua vontade para a vida deles e deles para conosco. Obrigado por esse privilégio que nós temos em Cristo. É no nome dele que nós oramos, já te agradecendo. Amém. Amém. Meus irmãos, o mundo que você vive aí, pode perceber que tudo, afunila num ponto. Ninguém quer envelhecer. Ninguém quer envelhecer. Se você conversar aí fora, as pessoas não querem envelhecer. Sabe por quê? Porque acham que é algo negativo na vida. Você ficar velho, você envelhecer é algo negativo. Mas nós vamos envelhecer. Essa é a realidade. Nós vamos envelhecer. Vai ser remédio, vai ser médico, vai ser plano de saúde. Vai sim. Quando os assuntos das conversas começa a terminar com ite, artrite, bursite, tendinite. Quando às 6 da manhã você começa, você não consegue ficar mais na cama. Não consegue. Aí você pega a vassoura, o que você vai fazer? 6 horas da manhã, o dia nem acordou, o cara nem acordou. E você vai lá e começa o quê? Limpar o quintal, limpar o quê? A sua calçada. Meus irmãos, brincadeiras à parte, existem muitas inverdades que esse mundo aí coloca na cabeça dos nossos avós a respeito da velhice. Aqueles que vão associar a vida de um avô, de uma avó, sabe o que? Solidão. Tem gente que associa isso, é uma chatice ficar velho, meu Deus, uma chatice. Aqueles que acham que chegar à terceira idade é se tornar alguém, como é que eu posso dizer? Que não produz mais. Sabe uma pessoa improdutiva? Sabe? E se tornar um vovô, uma vovó, é um tanto quanto uma coisa indesejada. Irmãos, tudo isso, à luz da palavra de Deus, não é verdade. Nunca foi e nunca será. É verdade que ser um avô, você ser uma avó, no alto da sua terceira idade, isso vai trazer limitações? Vai. Nós vamos ficar mais vulneráveis a algumas doenças. Nós passamos a depender mais do que de outras pessoas. Há casos, veja bem, há casos, e não é uma regra, em que sim, há o abandono por filhos, abandono da família, de avós e avós nos asilos da vida aí. Isso é caso de negligência, é um caso de desrespeito. Deus não se agrada disso. Porém, a Bíblia está repleta
repleta de exemplos de pessoas que chegaram à idade de avô muito, mas muito bem, e com grandes perspectivas na sua vida ainda. Não é assim, cheguei no fim, não, perspectivas grandes na sua vida. Abraão, pai da fé, Sara, a sua esposa, o próprio rei Davi, todos eles morreram. Pessoas assim, avós amados pelos seus netos, e morreram em ditosa velhice. Ditosa velhice. Meus irmãos, a mensagem de hoje é para você que já é vovô, já é vovó, mas também para quem é filho e principalmente para quem é neto. É importante que você, jovem, saiba como lidar com seu avô e com a sua avó segundo a vontade de Deus. Por muitas vezes nós tentamos olhar por uma forma bem equivocada para as pessoas que são mais idosas, os mais experientes. Mas acima de tudo, a mensagem de hoje é importante para quem é crente em Cristo Jesus. Você é crente em Cristo Jesus? Amém, irmãos? Amém. Essa mensagem é muito importante para você. Nós temos muitos vovôs e vovós no nosso meio. Se você, quando a igreja está cheia, você olha em volta, você pode perceber. Nós temos muitos vovôs e vovós. E graças a Deus por isso. Como eles são importantes no nosso meio. E esse salmo aqui, no Salmo número 71, é de um autor desconhecido. Alguns atribuem ele ao rei Davi, mas ele é desconhecido. Mas o fato é que quem escreveu esse salmo aqui era um idoso. Um idoso. E ao olhar da maioria, um vovô, vamos dizer assim, carinhosamente, um vovô quem escreveu esse salmo. Um homem que reconhece, sim, as suas limitações da idade, as limitações que o corpo físico traz com o avançado tempo. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Leia comigo o verso 9. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem. Meus irmãos, o salmista aqui, nós vemos que ele sofre algum tipo de perseguição. É o que o texto revela. Olha, acompanhe comigo agora a continuação aí, verso 10, 11, 12 e 13. Porque meus inimigos falam contra mim, e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afaste de mim, meu Deus, socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários, cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Um senhor que está passando o quê? Por perseguição, zombaria, vergonha, falso testemunho contra o seu caráter. Imagina um vovô no alto da sua experiência, passando por todas essas dificuldades aqui. E as pessoas estão dizendo o quê? Que Deus o abandonou por causa das suas limitações físicas que a idade trouxe. Mas o vovô do Salmo 71, ele se sente o quê? Abalado, ele se sente sufocado, ele se sente aflito. Leia comigo, verso 2, 3 e 4. Livra-me pela tua justiça e resgata-me, inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Meus irmãos, quem que pede por libertação? É quem se sente preso. Quem pede por libertação é quem está se sentindo preso. Só pede por socorro quem está o quê? Ali, oprimido, sufocado. Só pede por livramento aquela pessoa que chegou no limite. Sabe, quando você não aguenta mais, só pede por livramento de Deus a pessoa que está. Primeiro ela vai lutar com o seu braço. Depois, na hora que chegou no limite, ela fala: Senhor, eu não aguento mais. Aquele que tentou, sabe, de tudo.
E o vovô desse Salmo 71 se sente o quê? Abalado, sufocado, aflito. Mas ele é um idoso, ele é um vovô sim, mas segundo o coração de Deus. Um homem que no final da sua crise, ele sempre, presta atenção, vovôs e vovós aí, no final da sua crise, ele sempre termina exaltando o nome santo de Deus. Leia os versículos 22, 23 e 24. Eu também te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como minha vida, que remiste, exultarão quando eu cantar teus louvores. Minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram a minha ruína estão envergonhados e humilhados. Percebe? Um homem no alto da sua terceira idade, ele é um homem o quê? Vibrante, apesar de toda a dificuldade dele. Um homem que expressa, sabe o quê? Qualidade de vida, disposição. Ele reconhece sim as suas limitações, mas ele diz ao Senhor: Pai, eis-me aqui, do jeitinho que eu estou, fraquinho, debilitado, mas Senhor, eis-me aqui. Meus irmãos, a grande questão para mim e para você é: qual é o segredo? Qual é o segredo? O que faz um vovô com uma idade tão avançada ter tantos motivos assim para adorar a Deus? O que ele tem a nos ensinar quanto a um idoso em ditosa velhice na Bíblia, quanto à terceira idade à luz da palavra de Deus? Eu queria destacar alguns pontos aqui. E o primeiro é que esse vovô, ele é um homem que teme a Deus. E segundo essa visão, aquele que é vovô ou vovó na família, o que ele tem? Qual é a primeira coisa que ele tem por conta da sua idade? Ele tem o quê? Muita história para contar. Muita história para contar. Lê o verso 1 comigo. Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Meus irmãos, esse senhor tem relacionamento com Deus. Ele diz: Senhor, em ti eu me refugio. Só quem se refugia em Deus é quem tem relacionamento com o Pai. E o que isso mostra para mim e para você? Que a vida dele, nesse momento que ele escreve o Salmo, está difícil, mas revela o que? A presença de Deus. Ele diz: no passado o Senhor me abençoou, no passado eu busquei o Senhor e o Senhor me atendeu. Portanto, eu tenho muita, mas muita história para contar. História de vida de quem já experimentou tantos livramentos dados por Deus. Isso é um privilégio. E um detalhe importante aqui, esse homem na juventude dele, ele decide servir a Deus. Lê comigo o verso 5. Pois tu és minha esperança, Senhor. Tu és minha confiança desde a minha mocidade. Meus irmãos, esse vovô ele tem história para contar, pois percebe o que? A mão de Deus na sua história de vida. Inclusive na concepção dele, na sua própria concepção. Quando ele foi gerado dentro do ventre da sua mãe. Leia o verso 6. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Meus irmãos, o vovô do Salmo 71 sabe que sua história, ela deve ser contada assim. Mas sabe para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus somente. Ele não conta o seu passado contando vantagem, vangloriando. Sabe, como ele sendo o protagonista da sua vida. Esse vovô aqui do Salmo 71, ele sabe que a sua história é fruto
fruto da graça de Deus. Leia o verso 7 comigo. Sou um testemunho para muitos, pois tu és meu refúgio forte. Meus irmãos, a palavra testemunho que foi usada aqui traz o significado de alguém que é o milagre de Deus, pois é a mesma palavra em hebraico usada para definir milagre na Escritura. Olha que interessante. Ele diz: eu sou um milagre para muitos. Eu sou um milagre para muitos, um milagre de Deus. Porque minha história é a história de quem encontrou que refúgio no Senhor. Consegue perceber? Ele deve ter tido uma vida muito complexa, muito difícil. Mas aonde é o refúgio dele na dificuldade? É Deus. O coração desse homem está voltado única e exclusivamente para Deus. Não porque ele faz, não pelos seus feitos, nem por suas conquistas que ele teve na vida, mas a boa mão do Senhor onde? Guiando a vida dele. Esse vovô aqui talvez fosse um homem criado numa família temente a Deus. Por isso ele pode contar testemunho disso na sua vida. Olha o versículo 17 agora comigo. Deus, tu me ensinaste desde a mocidade, e até aqui eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Meus irmãos, talvez esse homem aqui, ele tenha tido o privilégio de crescer num lar onde ouvir a respeito do Deus de Israel era comum. Que homem privilegiado. Vocês, nós somos privilegiados, irmãos. Ouvir sobre a fidelidade de Deus, a misericórdia, o amor de Deus ao longo da vida. Esse homem aqui pode olhar para a sua história e o que? Se encorajar. Pois ele sente a presença de Deus aonde? Na sua vida, desde a sua concepção, desde a mocidade. Olha o verso 20 comigo. Tu, Senhor, que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Meus irmãos, onde que vem essa convicção aqui? Você percebeu quando você está com problema, não estou com problema? O desespero não bate muito rápido. Olha esse senhor com toda essa convicção. De onde vem essa convicção? Se não do cuidado de Deus na sua vida. Esse vovô aqui, do Salmo 71, é um homem que de fato ele tem história para contar. Mas o que isso é importante para mim e para você? Qual que é a relevância disso tudo na minha e na sua vida? Que lição que nós devemos levar desse texto? Sabe qual que é? É que os idosos, eles não são obsoletos. Sabe o que é obsoleto? Ultrapassado, né? Os idosos não são ultrapassados. E essa é uma lição para mim e para você que lida com pessoas de mais idade, ou que você que já está numa idade mais avançada, que chegou à terceira idade. Nós precisamos entender que Deus lhe deu uma história. Deus deu uma história ao vovô, Deus deu uma história à vovó, que precisa ser contada. E nós, mais novos, precisamos fazer o quê? Ouvir. E ouvir com atenção. Quando eu penso nessa palavra aqui, obsoleto, sabe o que eu lembro? Quem lembra aqui? Deixa eu ver. Videocassete. Lembra do videocassete? Nossa, quem tinha videocassete em casa quando lançou, você lembra? Meu Deus, era uma coisa, né, de outro mundo. Quem que tem um videocassete em casa hoje? Ninguém. Praticamente ninguém tem um videocassete em casa hoje. Muitas pessoas tratam os idosos como se fosse um videocassete. Sabe? Não são mais importantes, não. Eles já viveram tudo que tinha que viver. Encosta ele ali, está tudo certo.
mas hoje ninguém precisa mais deles. É o pensamento que vem na cabeça. Já viveram tudo, deixa quietinho ali. Meus irmãos, presta atenção. À luz do Evangelho, isso é uma mentira. Uma mentira. Nós não podemos rotular os mais velhos como todo mundo é chato, todo mundo é ranzinza, é improdutivo, é um peso, é um fardo. Ih, Deus me livre. Não. Não. Terceira idade tem muita coisa boa, muita história. E a Bíblia diz muito a respeito disso. Esse salmo aqui é só um exemplo. Um homem contando a sua história a fim de encorajar eu e você. Quanto tempo depois? História que é de suma relevância para mim e para você. Amém, irmãos? Amém. Por isso os filhos, aqueles que têm o privilégio de ter os pais, ouçam seus pais. Mesmo se esse filho já for marmanjão, independente, sabe, criado, marmanjo, nem mora com os pais mais, não interessa. Para Deus não interessa. Os filhos precisam considerar o que os pais dizem, respeitar os pais, amá-los, porque a Bíblia diz o quê? Que eles ficarão vovós, virão outras gerações e eles terão o quê? Histórias para contar. Mas você pensa que isso para nele? Não! Você está no mesmo caminho. E olha que chegar a sua vez. Você vai gostar de ser tratado como tratou os mais velhos? Meus irmãos, isso aqui não é só aqui nesse salmo, não. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar isso acontecendo. Levítico 19, presta atenção, verso 32. Levanta-te diante dos idosos, honra a pessoa do ancião e teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, aqui é Deus falando para o povo. Levanta-te diante dos idosos, honra a pessoa do ancião. Deus falando. Desde o tempo que Deus separa o seu povo, a sua nação, Deus fala dos idosos, dos mais velhos. Provérbios 23, 22, olha que legal. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Quem é mais jovem aí, à medida que seu pai e sua mãe vai ficando mais velho, a gente é tentado a desprezar o que eles falam. Sabe por quê? Porque a gente acha que sabemos mais do que eles. Você olha para o pai e para a mãe, né? E estão ultrapassados. Eles estão o quê? Obsoleto. Meus irmãos, se fosse assim, Salomão não tinha escrito esse versículo primoroso em Provérbios, e Deus relatava aqui nas Escrituras para que eu e você entendesse que isso é uma mentira. Isso não é uma verdade, isso não pode acontecer na vida de um filho. A Bíblia nos diz que temos que ouvir os pais, mesmo em idade avançada. Se você, eu tenho 50 anos, eu moro, pai, mãe, tem que falar com o filho sim. E filho, não importa a sua situação, tem que ouvir e honrar teu pai e tua mãe. 1 Pedro 5,5. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros ou idosos, tende toda uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que jovens devem respeitar os mais velhos, os presbíteros. Sabe por quê? Porque Deus se agrada disso. Amém, irmãos? E precisa respeitar o gosto musical dos mais velhos. Respeitar quando os mais velhos chegam e faz um questionamento saudável para mim e para você, sabe? Cumprimentar eles quando você chega em casa, no meio da família, na igreja, no culto. Quando você chega, procure os irmãos mais velhos. Amém, irmãos? Bom,
vai dizer, para mim e para você, irmão e irmã, que já são vovôs e vovós. Aqueles que já chegaram nesse privilégio de ser vovô e vovó. Ou que já entraram, ou estão beirando aí a terceira idade, como se diz. Qual que é a lição que esse texto traz para você, que é vovô, e para você que é vovó? A lição que nós vemos aqui é que você precisa olhar para a tua história de vida, e exaltar a Deus, não o que você fez. Porque se exaltar o que você fez, isso tem um nome: orgulho. Digo isso porque o salmista não faz um discurso para ele egocêntrico, que se vangloria, muito mesmo, meus irmãos, muito menos, aliás, um discurso que é saudosista. Sabe aquele discurso do mais velho que é saudosista? Uma grande tentação de quem já chegou numa idade mais avançada é de ser saudosista. Ou seja, achar que tudo que aconteceu lá atrás, tudo da sua época, é melhor que agora, né? Porque no meu tempo, porque do meu jeito, porque na minha época, porque quando lá, isso sim é melhor. Agora não, vocês não entendem de nada. Meus irmãos, isso chama-se saudosismo. E você sabia que saudosismo é pecado? Isso não agrada a Deus. Para Deus, saudosismo é igual a ingratidão. É o não concordar com Deus no que Ele tem no seu presente, no dia de hoje. Não. Hoje não, mas lá atrás, Deus cuida de você o tempo todo. O tempo todo. Vovôs e vovós crentes em Cristo, cuidado. Não ceda à tentação do saudosismo. Isso é pecado. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, melancolia, autocomiseração. Tem vovô e vovó que pega esse caminho. Eu sou um coitadinho. Coitadinho de mim. Eu estou fraco. Ninguém gosta de mim. Ninguém olha para mim. Sabe? Toda frase que ele vai falar, ou que ela vai falar, ela coloca um suspiro. A pessoa coloca um suspiro. Ela fala um negócio assim. Para quê? Para que o outro tenha dó. Aí eu pergunto. Aliás, os outros perguntam: e aí, vô? E aí, vó? Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a vida? Que tá difícil, hein, filho? Não aguento mais. Tá assim, ó, tá assado, tá assim, assado. Meus irmãos, precisamos entender que isso tem implicação muito séria na nossa vida. As histórias daqueles que vão avançando na idade tem que ser histórias que apontam para Cristo. Por isso eu digo, meus irmãos, com todo o respeito do mundo, todo respeito, quem é vovô e vovó precisa sim contar a história para os netos, e os netos têm que ouvir, mas tudo tem que apontar para a graça de Cristo Jesus na sua vida. Amém? Sabe, apontar para a glória de Deus, apontar para o Senhor ser exaltado na sua vida. Irmãos, a sua história, presta atenção, vovô e vovó, a sua história não pode gerar peso, não pode gerar fardo para aqueles que estão ouvindo, principalmente para os próximos da família. Histórias em idade avançada tem que ser histórias com a graça e com o amor de Deus. Talvez você pode já estar no alto aí da sua terceira idade, sendo avô e sendo avó, ou reconhece assim alguém assim na família. Aí você pode até pensar: na verdade eu não tenho muita história para contar sobre a graça de Deus na minha vida. Não tenho não porque Deus não esteve comigo, não, mas porque eu não andei perto dele. Você pode estar pensando assim.
na verdade eu sempre fui um marido abusivo, uma esposa negligente, eu destruí a família no passado. E quando eu olho para a minha história, ela é marcada por uma criação rigorosa com os meus filhos, e eu deixei de dar amor. A verdade é que quando eu olho para o meu passado, eu não consigo enxergar a graça de Deus. Eu pisei muito na bola. Irmãos, é justamente por isso, e aqui chegamos no segundo ponto, aquele que é vovô e vovó da família, é justamente por isso. Agora, você ainda tem história para quê? Para escrever na sua vida. Sua vida não acabou. A terceira idade na Bíblia ainda tem muita coisa para escrever. Lê comigo os versos 14, 15 e 16. Mas eu esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais. Minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor Deus, proclamarei tua justiça, a tua justiça somente. Irmãos, viver como avós não é apenas estar em um museu, sabe, parado, olhando para a sua história, desanimado porque você não tem perspectiva nenhuma na frente, ou olhar para o seu passado e ver que tem história para contar, mas também é olhar para o seu presente e ver que a sua vida, ela não acabou. Pois se Deus permitiu que você chegar até aqui, é porque Ele tem plano na tua vida. Ele pode e vai te usar muito para a honra e glória dele. O vovô do Salmo 71 não é um velho produtivo, não é um velho obsoleto, não é um velho ultrapassado, ele é útil nas mãos de Deus. Os irmãos que estão entrando aí agora na terceira idade, não pensa que você é improdutivo, não. Pelo contrário, nas mãos de Deus, Deus vai realizar muita coisa na vida de vocês. Ainda temos muita oportunidade de servir a Deus, de ser ativo na igreja, no nosso meio, dentro do corpo. Isso precisa livrar você, irmão, de possíveis amarguras, solidão, isolamento, às vezes até desejo de morte. Tito, capítulo 2, versos 3 e 4, olha que interessante. As mulheres mais velhas, apóstolo Paulo falando aqui, as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as outras mulheres, as mais novas, a amarem o marido e amarem os filhos. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aqui para Tito é pastor da igreja de Creta. Ele diz: Tito, alertem as mais velhas da sua igreja. E isso aplica ao homem também, não é só as mulheres, não. Eles precisam ser o quê? Produtivos. Precisa trabalhar, precisa servir. Porque Deus pode e vai operar muito ainda através da vida deles. Alerte para que sejam o quê? Humildes e reconheçam em suas vidas que ainda tem coisas que podem melhorar. Porque tem gente que chega numa idade avançada, acha que acabou, né? Não preciso mudar mais nada na minha vida. Paulo fala: veja se os idosos ainda estão sendo o quê? Caluniadores, arrumando encrenca dentro da igreja, se não tem vício entre eles. Veja se eles não possuem ídolos que escravizam o coração deles, que levam eles para longe de Deus. Veja se esses idosos, esses vovôs e vovós estão ensinando pessoas através das suas histórias que eles têm para contar. Veja se esses vovôs aí estão percebendo a boa mão de Deus nas suas vidas. Irmão, se você está aqui, é porque Deus ainda vai usar você, pode acreditar nisso, amém?
Pode acreditar nisso. Ajudando os jovens, os mais velhos aí, ó, ajudando os jovens nas suas lutas, casais em crises conjugais, ajudando jovens que têm pais incrédulos. Nós temos crianças aqui que frequentam nossa igreja que têm pais que estão aí no mundão, sabe? Que não teve o privilégio de ser orientado no caminho de Deus. Irmãos, nós podemos fazer a diferença na vida de muita gente. Como os que precisam de visita, por exemplo, os que estão enfermos. Sabe uma coisa que alegra meu coração de verdade? É quando eu passo por algum irmão ou irmã, já vovô, já vovó, e ele diz assim: Paulo, eu estou orando por você. Eu estou orando por você, pela sua família, pelo seu ministério. Meus irmãos, como isso é bom. Como isso é bom. No alto da sua maturidade, sabe? O quanto é importante interceder por aqueles que precisam. E como a gente precisa, irmãos. E como a gente precisa. E para aqueles mais experientes, que acham que já sabem de tudo, conhece a Bíblia mesmo de cabeça para baixo, eu digo, você pode crescer sim. Crescer sim. Muito mais. Você pode se moldar cada vez mais ao caráter de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Meus irmãos, 2 Timóteo 1,5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Apóstolo Paulo falando a Timóteo. Aqui vemos Paulo falar que Timóteo, pastor da igreja de Cristo Jesus, foi influenciado pelo Evangelho. Sabe quem pregou para ele? A sua avó. Foi a sua avó que pregou o Evangelho para Timóteo. E Deus converteu o coração dele usando a avó como instrumento. É por isso que você, vovô e vovó, podem e serão muito, mas muito frutíferos na sua vida. Amém? Meus irmãos, a vida na terceira idade, como avô, como avó, ela tem que apontar para um único lugar. Ali. E se você chegou no alto da sua maturidade, no alto da sua experiência de vida, é porque Deus assim quis. Lembra do seguinte: quantas e quantas pessoas não tiveram esse privilégio? Pensa naquele jovem que teve a sua vida ceifada por um acidente, por exemplo. Ele não teve a oportunidade de se casar e ter seus filhos, e chegar à maturidade com seus netos. Aquele bebê que não teve essa oportunidade, já nasceu sem vida. E Deus está conservando você de pé pela graça e misericórdia dele, é porque Deus tem plano na sua vida. Não acha que você chegou no seu limite, não. Deus pode e vai usar muito a sua vida para a honra e glória de Deus, para vocês contarem as histórias do passado, para vocês contarem as histórias do presente e para vocês aguardarem as histórias que virão do futuro, as quais Deus prepara para cada um todo santo dia. Amém? Só que se tudo isso não apontar para a graça de Deus, de nada valerá. Amém, irmãos? Meus irmãos, ser vovô e ser vovó é um privilégio. E as famílias, benditos sejam as famílias que ainda possuem avós e avós tementes ao Senhor, que guiam os passos dos mais novos no caminho de Deus. Isso é um privilégio. Se você tem esse privilégio, louve a Deus. Se você não tem esse privilégio, se aproxime daqueles que têm, porque vovô e vovó, crentes em Cristo Jesus, os filhos e netos não se limitam apenas aos da sua casa, mas a todo o corpo, toda a igreja de Cristo Jesus. E isso inclui eu e você também. Amém, irmãos? Que nós possamos olhar para Cristo Jesus, olhar para a nossa história de vida, e a nossa história de vida render honras e glórias somente a Deus. Abaixa a cabeça. Vamos orar ao Senhor.